O mundo da música atingiu o seu ponto mais baixo quando, aos 75 anos, André Rieu, o rei da valsa, caiu e morreu no meio de uma apresentação. E tudo mudou a partir daí. Mas o que desencadeou esse colapso no auge de sua genialidade? Para entender, precisamos saber exatamente o que aconteceu em sua vida. Nascido em 1º de outubro de 1949, André Rieu veio de uma família numa época em que as famílias priorizavam a disciplina em detrimento da sanidade mental da criança. Ele era o terceiro de 6 filhos, com um pai cuja batuta governava a casa com a mesma impiedade com que governava o palco. Seu pai, também chamado André, era um maestro famoso e respeitado pelas orquestras, mas em sua própria casa era temido pelas crianças. Não havia canções de ninar em sua casa, nem risos. O amor era abstrato e frio. Meus pais não me amavam, diria André mais tarde, não como uma ferida reaberta, mas como uma admissão silenciosa de um fato. Sua mãe era obcecada por notas e habilidades. Ela considerava a imaginação uma desvantagem. Quando um professor elogiava seu talento artístico, o elogio era respondido aos gritos pela casa como uma acusação. O impulso criativo era uma fraqueza, não uma força. Mas quando ele completou 5 anos, tudo mudou. Uma jovem esbelta e graciosa de 18 anos o acolheu. Ela foi sua primeira mentora de violino. Ela não o repreendeu. Ela o incentivou a sentir. Em seu balanço de galhos, o jovem André encontrou algo que nunca havia conhecido. Liberdade, não amor, não romance, apenas um tremor que soava como vida. E ele estava, sem dúvida, maravilhado. Então, ele se apaixonou pela música, por essa sensação magnética. Não foi uma vitória, foi o início de algo que surgiria no fundo do seu ser. Outras crianças praticavam escalas. Ele buscava ressonância. No entanto, a alegria tinha um preço. Na adolescência, sua crescente paixão por valsas entrou em conflito com a austeridade de seu pai. Em casa, seu lirismo nas valsas era desprezado. "Eu não te criei para tocar valsas!" gritava seu pai. Essas palavras não se referiam apenas à falta de estilo. O objetivo deles era matar a alma dele. O golpe final veio por volta de 1968, quando Marjorie apareceu, a companheira escolhida por André. Não uma partitura de maestro. Sua mãe a recebeu com fúria. "Vá embora!" ordenou ela. Rejeição após rejeição. Naquela mesma noite, André foi embora. Ele nunca mais voltou atrás. A casa deles permaneceu intocada, uma casca vazia, enquanto ele ascendia ao estrelato. Seus pais não compareceram aos seus shows, nenhuma única vez. Apesar das arenas lotadas de fãs fervorosos, o silêncio em casa era uma lembrança da qual ele não conseguia se livrar. Passei anos em terapia tentando entender por que minha infância parecia tão vazia. Ele confessou isso certa vez. Os aplausos nunca preencheram esse vazio. Mas, por meio da música, ele finalmente se sentiu compreendido. O violino não era apenas um instrumento, era uma tábua de salvação. Sempre que ele tocava, janelas se abriam. Em 1978, após anos de testes formais com orquestras e suportando o eco estéril das salas de concerto, André rompeu com isso e iniciou a rebelião. Ele fundou a Orquestra de Salão de Maastricht. Dos sonhadores, sem figurinos, com muita esperança. Esses jovens sonhos se apresentavam em modestos salões comunitários, casamentos em quintais, cidades fronteiriças esquecidas. Eles tocavam música simplesmente por amor à música. Sem críticos, sem grandes palcos, apenas som compartilhado, humano. Tudo isso acontecia do lado de fora. Mas lá dentro, havia outra pessoa no centro de todas as operações. Era Marjorie. Ela era constante, precisa, discreta e cuidava de reuniões de negócios, reservas e contratos de escrita fantasma. Ela era a força invisível por trás da magia visível dele. Quando ele hesitou diante da ideia de comprar um castelo em ruínas, ela brincou: "Venda mais discos."
não por interesse ou curiosidade dele, mas para construir o futuro. Essa revolução silenciosa não foi televisionada. Ela vazou. Em 1987, ele fundou formalmente a Orquestra Johann Strauss, dos Músicos, mas uma missão radical. Para restaurar a essência da música, eles abandonaram a formalidade solene. Em vez de casacas pretas, vestiram-se de cor, convidando a alegria. A estreia deles no dia de Ano Novo de 1988, repleta de luzes dançantes e melodias alegres, foi eletrizante. Os críticos riram deles, mas o público compareceu em massa. Eles não estavam indo a um concerto. Eles estavam resgatando a música. Em 1995, em um dos maiores palcos da Europa, a final da Liga dos Campeões da UEFA em Viena, ocorreu uma transformação espontânea. Rio entrou em campo com sua orquestra. Enquanto a valsa número 2 de Shostakovich ecoava, os torcedores de futebol pararam, balançaram-se e aplaudiram. O estádio estava repleto de elegância. A tensão do esporte se dissipou pela pressão. Quando o Ajax marcou, o momento pareceu cósmico. O instante se tornou lendário. Da noite para o dia, Strauss e sua banda alcançaram o primeiro lugar na Holanda, onde permaneceram por 19 semanas. Era algo inédito para a música clássica. Vendeu milhões de cópias em todo o mundo. A Austrália seguiu o exemplo logo em seguida. Em Melbourne, mais de 38 mil pessoas lotaram as arquibancadas do estádio para testemunhar um conto de fadas em tempo real. Não só isso, eles tinham 8 dos 10 DVDs mais vendidos do país. Todos eles pertenciam a ele. Ele estava lado a lado com ícones pop como Pink e AC/DC. Apesar de todo o sucesso, ainda havia quem não gostasse do que ele fazia. Eram os tradicionalistas que se revoltavam. Um maestro chegou a dizer, comme desdém, que era pornografia musical, zombando das luzes e dos trajes suntuosos, afirmando que a alegria não tinha lugar na arte. Para o público de Rio, no entanto, aquilo significava tudo. A emoção dos avós, comovidos pelas lágrimas, na dança em família, finalmente encontrara seu palco. Quando ele disse, conosco, vocês não sentem aquele silêncio solene que afasta as pessoas. Ele falava sério. Ele não estava vendendo ingressos para shows. Ele estava dando esperança às pessoas. Mas por trás das luzes douradas e dos estádios lotados, o maestro estava desmoronando. Em 2010, no auge de sua carreira, surgiu um novo problema. André foi acometido por uma infecção viral que atingiu seu ouvido interno. Para um violinista, o equilíbrio é fundamental. Seu mundo desmoronou. Turnês foram canceladas, apresentações suspensas. O homem cuja principal atração era dizer, eu consigo, foi forçado a dizer, eu não consigo. Era mais do que doença. Era uma fratura. Uma que ele nem sabia que carregava. Para ser mais preciso, era mais do que uma doença. Foi o momento em que um mito se desfez, revelado em um desequilíbrio arrepiante e reflexos turvos. Em 2010, aos 62 anos, André Rieu foi acometido por uma infecção viral do nervo vestibular, um ataque ao seu ouvido interno que o mergulhou em um caos implacável. O quarto girava e nada, nem mesmo o chão sob seus pés, oferecia estabilidade. Ele jazia acamado, com os olhos tontos percorrendo as paredes que giravam em um movimento impiedoso. O homem que jamais vacilara agora se sentia à deriva. Os médicos recomendaram repouso, a agenda da turnê, e o homem que antes era tão rígido quanto uma parede de concreto desmoronaram como partitura barata. A recuperação de André foi muito lenta. Todos os tipos de terapia convencional falharam. Então, chegou uma carta de um fã australiano. Nela, ele descreveu sua própria luta contra a mesma infecção e ofereceu exercícios vestibulares que o ajudaram a recuperar o equilíbrio. André, desesperado, seguiu o conselho. Gradualmente, a distorção chegou ao fim.
Após meses de reclusão, ele se levantou novamente. Primeiro cambaleante, depois firme. Com o tempo, retornou aos palcos, realizando uma turnê que marcou não apenas um retorno musical, mas também a recuperação de sua reputação. Todos pensavam que ele havia voltado a ser o mesmo de sempre. Mas, na realidade, nenhuma ferida, física ou emocional, cicatriza sem deixar marcas. A vertigem diminuiu, mas seu equilíbrio permaneceu vulnerável. Em 2012, a gerência negou prontamente o retorno dos problemas de equilíbrio, mas reconheceu que o ouvido, uma vez afetado, continuava sendo um ponto fraco. Eles também informaram que, se houvesse alguma chance de a doença retornar, ele correria grave perigo, especialmente se estivesse no palco. Então chegou 2016. Leeds. Durante uma turnê em dezembro, o alarme do desespero soou novamente. Havia um companheiro que André guardava com muito carinho no coração. Ele sempre o acompanhava e seu nome era Ruard Merckx, trombonista e amigo de longa data. Todos estavam cuidando de seus próprios assuntos, quando foi recebido com grande surpresa que ele havia falecido enquanto dormia. Foi como um terremoto no mundo de André. Sam hesitar. Ele cancelou o show em Nottingham no meio da turnê. Em seguida, interrompeu o restante em Londres, Birmingham e Glasgow. Não se tratava de doença, mas de luto inconsolável e definitivo. Mais tarde, ele admitiu que era como um irmão. A orquestra, uma família em todos os sentidos, balançou-se em luto. Quando os espetáculos musicais retornaram, carregavam o peso do que havia desaparecido da vida de André. Mesmo depois de tudo isso, ele se manteve forte e, em 2019, quando uma gripe violenta o envolveu em suores e febre alta, ele subiu ao palco. O sorriso permaneceu. Mas aqueles que o conheciam viram como ele estava lutando contra isso naquele palco. Então veio o palco que o destruiria por completo. Em março de 2024, na Cidade do México, ele tinha 6 shows com ingressos esgotados agendados. Era uma vitória promissora. Após apenas a segunda apresentação, a expectativa se transformou em crise. A altitude, o jet lag e a gripe convergiram como nuvens de tempestade. Havia relatos de que nos bastidores ele vacilou, com febre e falta de ar. Confuso. Ele pegou o telefone e ligou para Marjorie em voz baixa. Não quero que um primeiro dia de concerto como este volte a acontecer. 4 concertos terminaram assim. Mais de 40 mil pessoas que tinham bilhetes ficaram furiosas. A orquestra, todos os seus 125 integrantes, foram mandados para casa no meio da turnê. Os voos foram remarcados. Os ingressos foram reembolsados. Caos de emergência, sem nenhuma maneira de manter sua dignidade silenciosa. Nesse momento de pausa, algo novo aconteceu. Pierre, seu filho, deu um passo à frente. Ele não era mais apenas um filho ou um gerente de turnê. Ele se tornou um escudo. Chega de maratonas intercontinentais. O ritmo diminuiu. Apresentações apenas na Europa. Programação controlada. Sono. Recuperação. Uma fortaleza suave construída em torno da saúde de André. Não foi uma retirada, foi a escolha correta. Mas se tivesse sido feita um pouco antes, eles não teriam que enfrentar as consequências do que estava prestes a acontecer. Entretanto, tudo dependia de Pierre, antes responsável pela logística. Ele agora se tornara o curador do ritmo. Ele colocava freios onde André teria avançado com tudo. Cada vu, cada local, agora passava por um filtro. Será que ele conseguiria fazer isso sem se desgastar? Ele se tornou o pilar, permitindo que André recuperasse sua música sem se sacrificar. Esse colapso, essa decisão, reescreveu tudo. Esta não foi a queda de um maestro, foi o nascimento de um novo. Um que compreendeu que cada nota que vale a pena tocar deve ser conquistada não pela resistência, mas pelo cuidado. E nisso, ele se tornou mais humano, mais inesquecível. No verão de 2024, a transformação era visível.
Mas nem todas as feridas haviam cicatrizado. André Rieu, agora com 75 anos, construiu sua vida na estrada. E diminuir o ritmo teve um preço oculto. Por décadas, o movimento constante foi o seu oxigênio. Agora, com Pierre apertando as rédeas, cada apresentação carregava um tipo diferente de pressão. A pressão de provar que ele ainda conseguia, não apenas para o público, mas para si mesmo. Ele retornou a Maastricht, seu palco natal, naquele mês de julho. Era a arena mais segura em seu calendário. O único lugar onde todos na plateia conheciam a história por trás daquele homem. Os concertos esgotaram instantaneamente, como acontecia há anos. Mas, nos bastidores, a preparação deixou de ser rotineira. Liberações médicas, disponibilidade de oxigênio nos bastidores e intervalos de descanso passaram a fazer parte dos ensaios. Sua equipe, antes focada em ajustes de iluminação e equilíbrio sonoro, agora trabalhava em conjunto com médicos e fisioterapeutas. O público nunca viu a lista de verificação colada na parede de seu camarim. Era um reconhecimento silencioso de que seu corpo não era mais o parceiro discreto que fora um dia. A lista não era longa, mas era precisa. Hidratar-se antes do palco, limitar a duração do bis, nada de apertos de mão após o show até que a frequência cardíaca se estabilizasse. Essas eram regras que Pierre impunha com a mesma seriedade que seu pai outrora reservara para as marcações de tempo. Mesmo com todas as precauções, houve momentos em que o ritmo antigo tentou se impor. Na terceira noite em Maastricht, ele estendeu uma valsa além da duração planejada, perdendo-se na profusão das cordas. A orquestra acompanhou. A plateia se levantou e, por alguns minutos, pareceu que o passado havia retornado. Mas, ao sair do palco, a camisa ainda grudava em seu corpo com a mesma sensação úmida e pesada que sentira na cidade do México. A expressão de Pierre dizia o que nenhum dos dois queria expressar em voz alta. Ainda havia um limite, e eles quase o haviam ultrapassado. Os ajustes não foram apenas físicos, foram também artísticos. André começou a rearranjar certas peças, diminuindo a intensidade de maneiras que apenas ouvidos treinados perceberiam. As polcas energéticas tornaram-se menos frequentes, e baladas, valsas mais lentas e narrativas orquestrais passaram a dominar o repertório. Os fãs acolheram a mudança sem perceber que também era uma estratégia. Era uma forma de dar a ilusão de resistência infinita, enquanto conservava a energia necessária para demonstrá-la. Entre os shows, ele passava mais tempo em casa do que nas últimas décadas. As ruas de pedra de Maastricht e o jardim atrás de sua casa do século XV se tornaram sua sala de ensaios. Em vez de ensaiar por horas com a orquestra completa, ele praticava em particular, mantendo sua energia em alta para os dias de apresentação. Os amigos notaram um ritmo mais suave em sua voz, menos ligações noturnas e uma nova disposição para dizer não. Quando André Rieu voltou ao palco após sua longa batalha contra problemas de saúde, os aplausos foram diferentes. Não eram apenas de celebração, eram de alívio. Durante meses, ninguém sabia se o rei da valsa voltaria a se apresentar. A infecção viral que contraiu em 2009 o obrigou a interromper a turnê no meio. Os médicos o alertaram que forçar a barra muito cedo poderia acabar com sua carreira, mas abandonar a música nunca foi uma opção para André. O primeiro concerto após o seu regresso foi em Antuérpia. Os bilhetes esgotaram antes da sua doença. Muitos esperavam um espetáculo reduzido. Em vez disso, Rieu apresentou 3 horas de música sem cortar uma única canção. Ele cumprimentou o público com aquele calor de sempre. No entanto, o observador mais atento notou as mudanças. Ele se sentou entre as peças, controlou o ritmo e, pela primeira vez em décadas, seu filho Pierre foi visto nos bastidores durante toda a apresentação. Como você sabe, Pierre Rieu vinha administrando discretamente grande parte dos negócios durante a doença de seu pai. Ele supervisionava a produção, gerenciava os cronogramas e tomava a decisão final sobre se a turnê seria retomada.
Agora, ele era visivelmente parte da rede de segurança do espetáculo. Em entrevistas posteriores, André admitiu que Pierre tinha instruções rigorosas para intervir caso ele apresentasse sinais de tontura. A responsabilidade era grande. Não se tratava apenas de música. Isso tinha a ver com a saúde do pai dele. No meio da turnê de 2010, aconteceu um momento especial que os fãs ainda comentam. Em Maastricht, André fez uma pausa durante o bis e chamou Pierre para a frente do palco. A multidão vibrou quando Pierre, relutantemente, entrou no centro das atenções. André lhe entregou um microfone e pediu que cantasse junto com a orquestra. Pierre não era um cantor profissional, mas o público não se importou. Foi um raro vislumbre do vínculo pessoal entre eles, ao vivo para milhares de pessoas verem. O vídeo se espalhou rapidamente online, mostrando um lado de André que raramente aparecia em entrevistas. Não o maestro, mas o pai. Nos bastidores, o ritmo continuava implacável. A recuperação de André exigiu um planejamento cuidadoso, mas a realidade das turnês deixava pouco espaço para descanso. No Brasil, o calor era intenso. Na Austrália, o jet lag era brutal. A equipe de André ajustou a lista de músicas, garantindo que as canções mais exigentes fisicamente fossem apresentadas no início do show, quando ele estava com mais energia. Mesmo assim, o risco estava sempre presente. Uma recorrência de sua condição poderia acabar com tudo novamente. O papel de Pierre tornou-se ainda mais importante naqueles anos. Ele não se limitava a gerenciar a logística. Tornou-se um guardião silencioso, tomando decisões que por vezes se sobrepunham aos instintos do pai. André admitiu que, às vezes, discutia com Pierre sobre a necessidade de diminuir o ritmo, mas também sabia que a cautela do filho era o motivo pelo qual a turnê podia continuar. Os fãs começaram a notar mudanças sutis no estilo de performance de André. Havia mais interação com o público, mais pausas para contar histórias entre as apresentações. Não se tratava apenas de conservar energia. André estava conscientemente tornando seus shows mais intimistas. Ele queria que o público se sentisse parte da jornada. Todos os momentos de êxtase, os medos, as vitórias. Em 2012, a Ru Machine estava de volta com força total. As turnês percorreram continentes novamente. No entanto, a sombra de sua doença nunca desapareceu completamente. André falou abertamente em entrevistas sobre como isso o havia transformado. Ele não se via mais como invencível. Cada apresentação era como um presente, não uma garantia. Financeiramente, a recuperação foi surpreendente. As turnês arrecadaram milhões. As vendas de DVDs dispararam. Os concertos de Maastricht tornaram-se eventos cinematográficos globais anuais, mas por trás do sucesso havia um constante exercício de equilíbrio, a necessidade de proporcionar o grande espetáculo que os fãs esperavam, ao mesmo tempo que se protegia o homem no centro de tudo. A influência de Pierre tornou-se ainda mais visível nas decisões de negócios. Ele negociou com os locais de espetáculo para permitirem tempos de montagem mais longos, para que a orquestra pudesse ensaiar sem pressa. Insistiu na presença de equipe médica em todos os shows, independentemente do local. E ele começou a se preparar para algo que André raramente discutia em público. O que aconteceria quando ele não pudesse mais fazer turnês nessa escala? Em entrevistas, André descartava a ideia de diminuir o ritmo, mas aqueles próximos a ele perceberam os sinais. As turnês ainda eram enormes, mas os intervalos entre elas aumentaram um pouco. O calendário permitia mais tempo de recuperação. Não se tratava de uma retirada, era uma questão de preservação. Mesmo assim, as exigências eram implacáveis. Em 2016, a programação incluía mais de 100 apresentações. Isso significava viagens constantes, mudanças climáticas e o desgaste mental de reger uma orquestra por diversos países. Os fãs só viam o brilho da música. Eles não viram o cansaço quando as luzes se apagaram. Depois veio o incidente no meio de uma turnê europeia.
Não foi dramático o suficiente para virar notícia, mas era sério. Durante uma apresentação em Viena, André fez pausas mais longas que o habitual entre as músicas. Pierre aproximou-se do palco, observando. A música continuou, mas algo mudou no ar. Mais tarde, André revelou que se sentiu tonto durante aquela apresentação. Ele terminou o show, mas a lembrança permaneceu com ambos. Foi um lembrete de que, por mais cuidadosos que fossem, o risco nunca desaparecia. Para Pierre, isso reforçou sua missão tácita de proteger o pai, sem deixar que o público visse suas fragilidades. No ano seguinte, André reduziu alguns aspectos físicos do espetáculo e delegou mais tarefas aos membros da orquestra. Ele incentivou apresentações solo dos artistas, permitindo-se pequenos intervalos de descanso sem interromper o ritmo do show. Os fãs adoraram. Eles interpretaram isso como generosidade. Para André, também era uma estratégia, mas as mudanças não significaram recuo. Em 2019, os concertos de Maastricht bateram todos os recordes de público. André estava naquele palco sorrindo, arco na mão, rodeado por milhares de pessoas que cantavam junto. Foi um momento que poderia ter sido o final perfeito para uma carreira, mas ele não havia terminado. Quando a pandemia atingiu o mundo em 2020, as turnês pararam da noite para o dia. Para André, foi a pausa mais longa sem se apresentar em toda a sua vida adulta. Ele passou esse tempo ensaiando, gravando e mantendo contato próximo com seus músicos. Mas também se tornou um período de reflexão. A pausa forçada mostrou a ele como seria a vida sem turnês constantes. Quando as restrições foram suspensas, ele voltou aos palcos com energia renovada. As multidões eram maiores, mais barulhentas e mais emocionadas. As pessoas sentiam falta de música ao vivo. André sentia mais falta deles do que admitia. Nos últimos anos, as turnês continuaram, mas com ajustes aprendidos com o passado. Os cronogramas são mais inteligentes. A viagem foi planejada para minimizar o desgaste. Pierre permanece ao seu lado em quase todas as apresentações. Continuamos acompanhando. Ainda pronto, André Rieu tem agora 75 anos. Ele ainda joga com a mesma paixão que o tornou um fenômeno mundial. Mas aqueles que conhecem sua história entendem o peso de cada nota. Cada concerto é uma vitória sobre a doença que um dia ameaçou silenciá-lo. No entanto, há algo que André não compartilhou publicamente. Uma decisão que pode mudar tudo. Em uma conversa privada recente, ouvida por alguém próximo à equipe, André e Pierre discutiram a possibilidade de uma última turnê mundial, a maior que já tentaram. Nenhuma data foi anunciada, nenhum detalhe foi divulgado, mas, se acontecer, testará tudo o que eles construíram. A música, a resistência, o vínculo entre pai e filho. E, pela primeira vez desde seu retorno, a questão não é se André consegue, mas sim se ele deveria.